gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a presidente da diretoria da Associação Municipal de Professores de Estrela, a Letícia da Silva dos Santos, e também a secretária de Educação, Elisângela Mendes. Elas vão falar sobre o novo piso salarial dos professores em Estrela, que foi aprovado na semana passada, também o reajuste aí, como que vai se dar esse novo piso salarial. Vão explicar um pouco mais pra gente dos reflexos que isso tem na prática também. Boa tarde, bem-vindas à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Obrigada, pela nova oportunidade de estar aqui no estúdio da Independente. Secretária, eu acho que a gente pode começar, então, falando desse novo piso salarial, o que se deu até a aprovação dele e que reflexos que traz isso na prática também para o quadro de professores do município. Bom, importante, eu acho, destacar que, na verdade, o reajuste do piso do magistério ele foi dado pelo governo federal, ele é parte de uma lei federal, e foi lá no início do ano, em fevereiro. Então, a partir desse índice que foi divulgado, 33%, o município de Estrela precisou avaliar as questões orçamentárias, colocar algumas estratégias em prática, fazer alguns ajustes de orçamento, buscar alguns recursos extras, para que nós pudéssemos garantir para nós profissionais, eu digo nós profissionais, porque eu sou concursada no município de Estrela, então, felizmente, eu também sou contemplada por este reajuste do piso do magistério, para que nós pudéssemos, então, efetivamente colocá-lo em prática, Não falando só na questão de valores, mas falando especialmente na questão de valorização dos profissionais. Porque Estrela, como eu falo em todas as entrevistas que eu participo, Estrela tem um grupo de profissionais competentes e qualificados e que estavam aguardando essa boa notícia. Então, dentro das possibilidades, o município conseguiu organizar orçamentariamente e nós faremos essa implantação, a implantação desse restante de percentual que falta para o piso do magistério agora em 3 parcelas. Uma parte foi dada em janeiro, quando da reposição salarial geral dos servidores. Então, outros 5% estão sendo implantados na folha de pagamento de outubro, mais 5% serão implantados na folha de dezembro, e o restante, complementando a lei de 2008 do piso do magistério, então é implementado na folha de janeiro, dentro do próximo orçamento. Como eu disse antes, dentro das possibilidades, é importante frisar que eu acredito que nenhum município, nenhum gestor estava preparado para um percentual tão grande. Foi a primeira vez na história que saiu um percentual de 33%, embora, eu preciso dizer, extremamente merecido, porque hoje dentro das escolas, dentro das salas de aula, nós enfrentamos, presidente Letícia, diversas dificuldades aí, muitos alunos com necessidades especiais, e essa valorização ela é básica, A gente fala de um quadro de quantos professores, beneficiados, e em termos de valor, como é que fica ou depende também de carga horária, depende de tempo de carreira, como é que funciona isso dentro desse benefício todo que chegou? Nós estamos falando de quase 300 professores concursados, mas também dos contratos emergenciais no município, que hoje recebem pelo nível 1, então temos em torno de 100 contratos emergenciais que também serão beneficiados com este acréscimo na sua folha de pagamento. Isso, eu acho que cabe aqui reforçar o que a Elis já trouxe, que o piso salarial, assim, principalmente para a comunidade em geral, que não é professor, quando a gente fala, a gente tem o hábito de pensar que todo mundo é da área, E neste ano nós recebemos, assim, uma chuva de colocações dentro da comunidade. Nós, professores, num todo quanto país, que nós receberíamos este ano o maior aumento salarial já dado na história do magistério. Eu acho que é importante a gente contextualizar, que a Elis disse, no início do ano ele entrou em vigor, o presidente sancionou, mas esse piso salarial, ele vem lá de 2008, ele é uma conquista. Eu lembro que eu estava me formando e estava na Universidade Luterana do Brasil, isso é algo que é muito forte para mim, dentro da graduação, quando conquistamos, eu lembro do senador Cristóvão Buarque, quando ele criou essa lei do piso, e essa lei, ela é uma lei que, quando eu disse semana passada, quando me entrevistaram, é um sonho, é a realização de um sonho. Por quê? Porque nós temos diversas categorias, de trabalhadores com ensino superior. E, dentre elas, os professores são uma das categorias menos valorizada no país.
E lá em 2008, quando se pensou nesse piso, aquele senador, indiferente, não vem falar de partido, né, aqui, mas eu venho falar que se pensou em uma equiparação salarial, que o professor tivesse um salário que viesse a respeitá-lo como profissional. Então, esse piso ele foi criado lá em 2008, sancionado na época lá pelo Haddad, que era o nosso ministro da Educação na época, e ele veio com esse prazo de implantação de 2008 até com data para ser implantado em 2022. Então, quando a gente fala em termos de gestão pública, eu vou dizer que teve um bom prazo para ele ser pensado, e aqui não venhamos nós, né, eles questionar quem foram os gestores municipais ao longo desse processo, mas sim que a gente não pensa em educação de hoje para amanhã. Eu coloquei para o prefeito nesses dias, quando ele anunciou para nós o pagamento do piso, que a gente veio construindo a batalha durante esse ano, pedindo a Elis como secretária, a gente como associação de professores, nos manifestando na Câmara dos Vereadores, viemos construindo esse pedido, relembrando desde fevereiro, quando foi sancionado, que este não é um favor, né? Que é um direito nosso como magistério, que isso nos traz dignidade, que isso traz para a gente uma valorização. Quando tu falas em valores, a gente tem um valor que é aproximadamente R$ 3.800 para um profissional de 40 horas. Então, nosso concurso é de 24 horas, né, Elis? E o nosso salário vai mais ou menos, o básico para 24 horas vai parar em torno de R$ 2.307. É claro, aí nós temos o nosso plano de carreira, que nos traz outros vencimentos, né, como classe, que é a questão da formação, a gente vai aumentando de acordo com a nossa disponibilidade de estudar, de nos qualificar, pois o professor é um profissional que ele deve estar em constante formação, né? A secretaria proporciona, o governo proporciona, nós buscamos, através da associação, os professores vão individualmente em busca dessa promoção, que é por ele mesmo. Então, o nosso plano de carreira, ele tem toda a questão dos servidores públicos também, que a gente tem os avanços que a gente ganha ao longo do nossa vida funcional. Então, tudo isso é levado em conta, né, Elis, para ser feito esse cálculo do quanto vai subir, por exemplo, o meu salário, Letícia. Eu tenho 18 anos como servidora pública. Então, o meu salário vai ser diferente de alguém que entrou agora nesse novo concurso que a Elis acabou de nomear. Mas o básico que eles dizem que vai melhorar é na questão do professor que vai entrar, que está entrando novo, ter vontade de ficar nessa carreira. Atrair, né? Também novos profissionais. Né? Atrair novos profissionais. Então, nesse sentido, é uma conquista para a categoria. Porque é triste, né, a gente falar de algo, a Letícia cita em 2008, e uma profissão como professora, que forma todas as outras profissões, precisar de tudo isso para conseguir ter um direito mínimo, né? Então, realmente, quando você fala a realização de um sonho, a gente se coloca no lugar, porque, poxa, é uma profissão que deveria talvez ser uma das mais valorizadas e é uma das menos, que às vezes é esquecidas, como você cita, que recebe críticas de pessoas que não têm um conhecimento da área, né? Mas, Letícia, eu te pergunto, agora, no momento atual, contempla as demandas de vocês? É claro que sempre precisa de mais, né? Mas é um passo de cada vez. O que está agora disposto atende às demandas dos professores, melhora a situação, ou ainda falta muita coisa para chegar naquilo que vocês almejam? Olha, a verdade é que hoje a gente olha para o pagamento do piso, como eu te disse, a realização de um sonho, a gente põe na ponta do lápis. Nós precisamos, antes de pensar assim, só em nós como categoria, o professor, ele é consciente de tudo que acontece no entorno dele, no país, quando o país, nós sabemos que estamos diante de uma crise econômica, de um pós-pandemia. Então, a gente tem consciência dos nossos direitos e, ao mesmo tempo, que está sendo feito um esforço para o pagamento desse piso, mas é óbvio que a gente torce para que no início do ano que vem, quando for feito o reajuste anual, que a gente consiga estar pleiteando aí, né? Receber esse reajuste anual, que se consiga se manter no mínimo isso, né? E para que gradativamente, quem sabe, né? A gente não pode prever que a economia melhore e que com o tempo o município possa vir aí, né? Como eu disse, talvez se lá atrás a questão da gestão pública tivesse pensado em cada ano ir aumentando 1% o salário desse profissional, vendo que aqui na frente talvez fosse ser tão difícil, porque eu ainda estudei um pouco sobre o piso e vi que o senador Cristóvão Buarque, lá atrás, quando ele criou o piso, ele tinha a ideia de pedir de criar uma lei
que o governo federal arcasse com uma parte maior, né? Sim. E não só o município. E hoje o que ficou a encargo do município. Nós, como servidores e como cidadãos também, a gente precisa estar consciente de que a gente sabe que fica pesado para o município, mas que registre-se que nós, como categoria, a gente está feliz, mas que essa acho que é uma das nossas batalhas, né? Eles também se coloca sempre como professora, é parte do quadro municipal de professores, então que essa é apenas uma e que no momento nós estamos felizes, mas que iremos lutar por todas as pautas as quais a gente acha que sejam importantes para a nossa categoria. Até porque também, né, além de ensinarem, né, vocês também são exemplos de pessoas que buscam, né, suas realizações e tudo mais. Não sei se vocês têm mais algo a comentar a respeito disso, senão eu já passaria aproveitando também a presença de vocês. A secretária comentou que, em função de demandas também, né, de necessidades especiais, de alunos que precisam de uma atenção especial, e eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso também, do quanto o trabalho é importante, até pós-pandemia também. Porque por mais que tenha se continuado, né, fazendo o trabalho, muitas crianças acabaram deixando de estudar, ou estudaram menos, né, ou não tiveram acompanhamento, muitas vezes na própria família, o que pode acontecer, né, por N motivos, que a gente também não vai entrar agora nesse detalhe, mas que chega até vocês, né, chegam até os professores. Eu queria fazer ainda acrescentar duas questões ao que a Letícia mencionava, né. A gente fica feliz com a questão do piso, mas por um lado a gente até fica triste, né? De precisar existir uma lei para valorizar um servidor. Não deveria. É o mínimo, que o piso ele é o mínimo, né? Eles é ser piso. Algo Automático. E a outra consideração que a Letícia falava na questão dos padrões, né? Hoje a gente pega um profissional de mercado de trabalho com uma formação de graduação, cuja remuneração vai em torno a partir de R$5.000. E nós, no quadro, por exemplo, do Magistério de Estrela, nós temos professores com mestrado, com pós-mestrado, doutorado, né? Então, essa correlação acaba nos deixando, né, um pouco tristes, que poderíamos estar muito além, deveríamos estar muito além daquilo que hoje se tem, né? E sobre a questão da educação inclusiva, das crianças com dificuldades, aí veio mais uma sobrecarga em cima do professor, né? Porque mesmo já num cenário de pandemia, o professor precisou se reinventar, precisou adaptar as suas metodologias, as suas práticas, precisou criar estratégias para atender os alunos. E no retorno para a sala de aula, hoje, dentro de uma sala de aula com 20, 25 alunos, no mínimo 10, né, Letícia? Com alguma dificuldade de aprendizagem, e o professor precisa fazer o que nesse contexto? Ter 2, 3, 4, 10 planejamentos diferentes. Então, hoje, a função de professor, além de toda a importância que já tem, ela tem muito mais desafios na prática dentro da sala de aula. E como é que é o quadro atual de professores de Estrela? Tá dando conta da demanda? Tá faltando professor? Tem alguma área mais específica? Nós estávamos antes conversando ali fora, até eu comentava com a Letícia que nós vivemos um cenário preocupante a nível de educação. E eu não só em falo Estrela, né? Eu falo Vale do Taquari, eu falo Rio Grande do Sul e Brasil. Que nós chegaremos no ponto onde nós não teremos profissionais dentro das salas de aula. Alguns componentes curriculares nós já enfrentamos uma enorme dificuldade de preenchimento. Posso dizer para vocês que não teve, acho que nem um dia deste ano letivo que nós tivemos em Estrela o quadro 100% completo. Então, assim, há profissionais de língua inglesa, profissionais de informática, profissionais de música. Existem componentes curriculares que a gente não consegue mais, né, com tanta facilidade. O fluxo de profissionais entre as redes também é muito grande agora nos últimos tempos. Claro, gerado pelas questões salariais, ou proximidade da residência, trabalhar perto de casa. Mas, então, assim, a educação vive um momento que ou há uma real valorização dos profissionais e um incentivo para a permanência na docência, ou nós ficaremos sem profissionais para atender as crianças. As universidades já não têm mais tantos cursos na área de licenciatura. Nós negociávamos com uma instituição para abrir um curso numa referida área, onde tem necessidade de toda a região, mas não tem a procura. A universidade também não vai abrir um curso se não tem demanda. Então, o cenário ele é bem preocupante, e eu não digo a longo prazo, digo num curto prazo de tempo. E é mais pessoas que já estavam na área e acabam saindo, ou não tem a entrada de novos profissionais? Não tem a entrada, e pessoas que também acabam migrando, né? Dando outro exemplo, a questão de monitores de educação, né, que nós temos nas escolas. Muitos acabam migrando para outras áreas. Nós tivemos várias exonerações esse ano de monitores concursados que migraram para outras áreas.
Então, é bem complexo. Aí tem as aposentadorias, aí tem a não entrada de profissionais, os que saem, então quando vê, né? A questão da remuneração, ela é muito importante, né? Eu já escutei de pessoas dizerem, mas não é só por dinheiro. Todos nós sabemos que se trabalha, sim, por vocação, porque você gosta, só que a questão da remuneração ela é extremamente importante para qualquer profissional, né? Eu falava com a Elisa ali fora, eu tenho uma filha que está numa universidade federal, cursando um curso de geografia, e ela pensa em trocar o curso. Como mãe dela e apaixonada pela educação, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não posso fazer nada que não seja apoiar. Dizer, se tu quiseres trocar, tu vais fazer, porque lá ela está fazendo experiências, está trabalhando na área e enxerga que talvez não seja isso que ela quer, né? Porque não é só a remuneração, mas ela olha para as outras áreas de formação e ela enxerga outros prismas, outras possibilidades que podem dar para ela realização profissional e também financeira, né? Então, a geração nova que está vindo aí, por mais que ela veja que existe uma causa por trás da educação, ela também olha não só a questão financeira, ela olha a desvalorização, o desgaste. Eu mesma, como profissional, cheguei a trabalhar 60 horas na rede estadual e municipal. Então, para nós professoras, para conquistar os nossos bens, a nossa casa, um carro, bens de consumo que qualquer outro profissional, a gente às vezes trabalha 60 horas. São jornadas exaustivas que acabam se acumulando e fazem com que muitas pessoas acabam ou desistindo para ganhar o mesmo salário trabalhando com uma jornada menor, né? Então, por isso é importante essa questão mínima da valorização, né, do profissional. E trabalha não só na escola 60 horas, né? Mais o planejamento, organização de aula, correio de material. E que isso fique bem claro, né? Essa semana rolou piada política por aí, falaram, vão ter que trabalhar no domingo, e eu achei muito legal. Porque eu olhei para o colega que fez a piada e eu disse, eu já trabalho no domingo, todas nós trabalhamos no domingo à tarde, para quem dá aula para ensino médio sabe que é de corrigir prova, de planejamento, para planejar a aula no momento que tu tá mais tranquilo ali. Eu tenho filhos pequenos, então os filhos estão distraídos, estão com o pai, a gente está planejando, corrigindo a aula. Hoje em dia com o WhatsApp, né, tem dúvidas, tem aí, vai e responde. Então o professor ele já trabalha, e a gente sabe, a gente tem uma carga horária que é paga, que é para trabalhar em casa, só que nunca chega, né, Elis? Então a gente trabalha muito mais em casa, e a gente tem os períodos de planejamento dentro da escola, que os alunos, né, têm períodos específicos com outros professores. Existe tudo, a lei ela é toda cumprida, só que o professor ele é um profissional que para ele estar em sala de aula demanda dedicação fora da sala de aula, né? A sala de aula é uma das etapas, né? De tudo ela é a culminância, faz, eu sempre digo, a sala de aula ela é a culminância do pensamento, né? O professor planeja, ele organiza os recursos e quando ele chega lá, a sala de aula é o momento, é o ápice, né? Mas depois daquilo ali, tu tem que dar um retorno, feedback para o aluno, feedback para a família, ir para a escola, ir para o gestor, ir para o governo que está avaliando e está mandando avaliações, aí sem levar em conta daqui a pouco se teve tempo hábil para a gente dar conta de recuperar tudo aquilo que a pandemia trouxe como lacuna que ficou na aprendizagem. A criança especial, ela demanda um tempo, ela demanda uma energia do professor e, principalmente, também, não vamos deixar de lado as equipes diretivas que estão do nosso lado o tempo todo. Eu trabalho na maior escola municipal hoje e eu vejo quanto que a gestora da minha escola, as supervisoras e vice-diretoras, a Léo Ioas, lá do bairro das Indústrias, um abraço para a Léo. E então, uma escola, assim como todas da rede, maravilhosa, eu vejo quanto demanda elas têm ali e o quantas vezes elas não conseguem sentar com a gente, de tanto que elas correm para dar conta dessa logística, a proximidade, existe uma proximidade com as famílias. Eu tenho alunos especiais na minha sala, eu tenho uma aluna Down, que é a Lucila, que é fantástica e é inteligentíssima, só que ela é uma menina especial, então precisa ter toda uma preparação. A aula para ela não é igual a dos outros. Eu preciso pensar nela dentro do contexto e do contexto da atividade diferenciada, mas de inserir ela no grupo, né? Então, assim, esse é o meu desafio, né, como uma professora de anos iniciais hoje. Mas isso, eu estou falando de mim e quantas colegas que merecem esse respeito dessa valorização salarial, porque tem toda essa dedicação no dia a dia, né?
Letícia, secretária Elisângela, infelizmente a gente não tem mais muito tempo, né? Mas é um assunto que com certeza a gente pode ficar horas debatendo. Tem várias lacunas, várias coisas e demandas que não são atendidas, mas a gente fica aí sonhando com dias melhores na educação e em outras áreas e que a gente possa voltar a conversar e falar de conquistas para a educação, conquistas para as professoras, que é nada mais justo, né? Nada mais daquilo que é merecimento. Obrigada pela presença de vocês aqui, pelas informações também. Com certeza, gratidão pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada. Conversamos com a presidente da diretoria da Associação Municipal de Professores de Estrela, Letícia da Silva dos Santos, e também a secretária de Educação, Elisângela Mendes. Mais uma vez, muito obrigada.